Danmachi realmente é um anime muito interessante, mas por não ser aquele fã enlouquecido de Danmachi e conhecer bastante inclusive o material original, eu acabo me colocando numa posição um pouco delicada de falar pra você que é fã, que Danmachi tem sim altos e baixos, e por esses altos e baixos, especialmente do anime, que as pessoas acabam desgostando bastante ou até mesmo dando hate em Danmachi. A gente vai entender isso junto, porque por mais que isso aconteça desde a primeira temporada, essa quinta temporada talvez seja de longe a mais 880 de todas. Depois que algumas cenas da abertura, da opening, começaram a aparecer, como por exemplo, a Estia invocando os poderes divinos, usando a Torre de Babel como uma espécie de altar, foi muito interessante e isso desencadeou uma guerra oficial em horário entre a família Estia e a família Freya. Pela posse do Bel, pra variar, né? Todas as mulheres dessa história são apaixonadas no Bel, ou vão ficar apaixonadas pelo Bel. Incrível. Mas em compensação, a gente teve no começo da história uma coisa que eu já tinha avisado pra vocês. Eu pintei a bola pra quem acompanha a cada temporada, que o comecinho dessa quinta temporada ia ser meio morninha, ia incomodar algumas pessoas, ia ser meio canseira pra outras, queria ter muito diálogo, iria focar mais em rom-com, entre várias aspas, com um pouco de drama, naquele estilo meio novelão, bababá, bibibi. Foi o que vocês acabaram vendo mesmo. Até, pelo menos, chegar no plot twist da Cir, que acabou se transformando na Freya do pleno nada. Óbvio, eles vão contextualizando isso pra gente com os episódios posteriores, mas num primeiro momento, a ideia é te impactar mesmo. É twist mesmo. É pra te deixar, caraca! Só que, pra muitas pessoas, inclusive pra mim, quando li isso na Light Novel, acabou sendo só cringe cursed mesmo. Principalmente pelos motivos que levaram a Freya a fazer isso e pela maneira como ela acaba se comportando depois que ela revela o segredo pra gente. Deixando claro, isso não muda o fato de que foi um plot twist muito importante pro futuro da narrativa. Não só pra essa quinta temporada, como pra sexta, pra sétima, pra todas as temporadas posteriores de Danmachi. Porém, justamente por causa desses primeiros episódios e desse plot twist meio cursed, seguido de um dramão muito bizarro do Bel, sem saber quem ele é, porque a Freya faz lavagem cerebral, bababá, bababá, bibibi. Muitas pessoas ficaram pensando, meu, O que eu tô assistindo? O que aconteceu com o Danmachi? e aí que a gente entra nos altos e baixos que acontecem desde a primeira temporada. Só que pra gente entender o porquê esses altos e baixos acontecem com tanta frequência ao longo da história, pra pessoa que não é ultra fã, mas gosta, como eu, Danmachi é ok a maior parte do tempo, por mais que tenham diversos momentos épicos e alguns até absoluto cinema ao longo da história. Já pra uma pessoa que não gosta de Danmachi, você sai de alguns momentos interessantes ao longo da história pra momentos extremamente cringes, maçantes e cansados, sabe? E vale dizer, não só por causa do Bel. Ih, rapaz. Ah, Vitor, mas e os ultra fãs de Danmachi igual eu? Eu nem vou incluir vocês, porque normalmente quando a pessoa é ultra fã, pra ela não tem defeito. Inclusive, se tiver algum dislike nesse vídeo, provavelmente vão ser dos ultra fãs que gostaram dos meus outros vídeos de Danmachi e agora vão me julgar fortemente por eu estar sendo franco sobre a história nesse review sincero pra vocês, né? Mas, paciência. O importante agora é entender o porquê que esses altos e baixos acontecem. E pra gente entender o porquê, vamos falar de algo que deveria ser óbvio, mas não é. Sobre o que carambas Danmachi fala. O que será que essa história conta, além do que tá no título? Que traduzindo do inglês pro português seria algo como: é errado tentar pegar garotas numa masmorra? Gente, a história tem 3 focos principais. A primeira delas consiste na jornada do herói Bel, no sentido literal da coisa, um padrão famoso em Danmachi, muito caricato, onde o rapaz puro e ingênuo que por causa da sua família, verdadeira família, que num primeiro momento não é reconhecida pelos demais personagens da história, tem um destino muito maior do que todo mundo imaginava, e vai precisar passar por um caminho tortuoso e muito sofrido, repleto de desafios, até alcançar o futuro que lhe aguarda. A gente tem histórias como essa desde que o mundo é mundo, gente. Não necessariamente com personagens ultra puritanos e ingênuos, mas que seguem esse modelo de estruturação narrativa. O segundo deles acaba sendo o Pseudo-Harém, que é uma das coisas que mais vende Danmachi pro público mais do nicho, por assim dizer, entre várias aspas, que a gente tá falando majoritariamente de waifu. Waifu vende mais do que vocês imaginam, mas enfim, de todo modo, por mais que o Bel seja ingênuo 99% do tempo, mas tipo, muito ingênuo, de dar agonia em muita gente,
por uma preferência do autor, ele é o típico personagem topzinho entre a mulherada do anime. Por ser aquele cara gentil, atencioso, esforçado e ainda assim forte, decisivo, que faz a diferença no momento certo pra pessoa certa, né? Aquela coisa bem conveniente, por assim dizer. Então, quanto mais o tempo passa, mais o pseudo-harém do cara aumenta, e mais problemas ele acaba tendo por conta disso, né, no final das contas. Ah, Vitor, então você não gosta muito do pseudo-harém? Olha, honestamente não. Eu até gosto de algumas waifus, mais manjadas inclusive, como a Ryu, como a Ice e até mesmo como a Freya. Mas pra minha experiência pessoal com Damacy, é bom deixar isso claro, né? Essas partes mais voltadas pra Hong Kong, entre aspas, onde foca no pseudo-harém, dele recusando as meninas e corando daquele jeitinho dele, bababá, bababá, bibibi, acaba sendo um dos grandes pontos baixos da história. Especialmente porque boa parte dessas waifus tem muito potencial, mas não são trabalhadas, não são bem desenvolvidas. Isso não te impede de gostar delas, nem de torcer por elas, ou qualquer coisa do tipo. Eu só tô constatando um fato. É uma coisa mais técnica que eu tô falando aqui pra vocês agora, tá? E como eu acho que todo mundo entendeu, passando pro terceiro ponto, a gente tem a exploração da dungeon e o world building como um todo. Isso sim eu acho muito interessante. E é por isso que vídeos como esse que eu tô mostrando a thumb pra vocês acabam sendo tão bem feitos no final das contas. Raríssimas as pessoas que gostam de Damacy, que se interessam tanto quanto eu por esses elementos envolvendo o world building, como as coisas funcionam, porque elas funcionam e como isso impacta diretamente o desenvolvimento dos personagens ao longo da história. Porque sim, gente, impacta muito mais do que as pessoas pensam em muitos momentos ao longo da história. Pra vocês terem ideia, a coisa mais importante pra mudar, pra determinar a jornada do herói do Bell, acabou sendo justamente o encontro dele com a Ainz, que só aconteceu por causa de uma tramóia da Freya, se aproveitando de mecanismos de falhas da própria dungeon pra botar um Minotauro num lugar que ele não deveria estar, que ele não deveria existir, entendeu? O plot da Haruhime tem a ver com isso, porque ela tava confinada lá na família da Ishtar por causa de uma magia absurda que ela tem, a Kokonoe, que eu falo no vídeo sobre a família Estia pra vocês. Da mesma forma, a terceira temporada inteirinha tem a ver com isso, porque você tem monstros humanoides especiais, inteligentes, que estão gerando polêmica em horário. Porque eles são monstros, e as pessoas têm medo de monstros, com muita razão, mas eles são bonzinhos de certa forma, porque eles têm intelecto. Eles são similares a humanos nesse sentido. E aí você tem a quarta temporada, onde a primeira parte gira em torno do quê? Da exploração na dungeon, por isso que pra mim foi uma das melhores temporadas. E a segunda parte mais ainda, porque além de desenvolver o que pra mim é a melhor waifu da história, que é a Ryu, eles acabaram estando num lugar extremamente perigoso da dungeon. Lugar de expedição mesmo, que a gente mal tinha visto até então em anime, e passando o maior sufoco. É difícil até acreditar que o Bell vai acabar saindo vivo, porque você não tem certeza como é que o autor vai conseguir fazer isso de uma maneira coerente. Tamanho o problema que eles estavam enfrentando naquele momento, sabe? Só que não me levem a mal, gente, porque esses 3 pontos, tanto o ponto que eu gosto, quanto o ponto que eu não gosto, e mais o ponto que eu acho ok, eles são interligados, eles se conectam com o passar dos episódios ao longo da história. E de novo, por que é importante a gente entender isso? Porque isso explica 100% os altos e baixos de Damacy. O começo da quinta temporada também tem valor, porque ele justifica a metade pro final da quinta temporada. Da mesma forma, tudo que acontece de mais bobinho, de mais cansado pra muita gente na primeira temporada, acaba fazendo sentido quando eles veem a luta do Bell contra o Minotauro no final da primeira temporada. O draminha, que pra muitas pessoas foi bobo na segunda temporada, foi justificado com força pelos eventos da guerra contra a família Apollo no meio da segunda temporada. E depois, quando ele vai brincar com a Haruhime lá, de ser o herói, o salvador dela e tudo mais, apesar das polêmicas, apesar do desgosto que as pessoas tiveram com as lutas finais e tudo mais, muita gente acabou gostando do final, do desenrolar daquele arco. E adivinha, na terceira e na quarta temporada, coisas parecidas acabaram acontecendo. Então, sabe, se você não viu a cauda temporada, você começou a quinta temporada e aí você se deparou com o negócio da Ciri e você falou, opa... Damacy finalmente se admitiu como Hong Kong, vou dropar. Calma, provavelmente você vai gostar dessa segunda metade. E não é meme. Se você gostou da quarta temporada do arco da Ryu, a chance de você gostar agora dessa segunda metade da quinta temporada é alta. Muito alta? Eu não sei, vai depender de cada um, mas alta.
Ah, Vitor, eu estou acompanhando Damate até o momento e eu não estou gostando. Eu ainda estou pensando em dropar, mas eu não dropei. E, gente, é por isso que vira e mexe eu martelo pra vocês que, por mais que tenham coisas objetivas que eu sempre estou trazendo pra vocês durante os meus vídeos, a gente ainda não pode ignorar que existem muitos elementos num anime, quando você tá assistindo um anime, que são subjetivos. Cada pessoa vai experienciar de uma maneira própria, de uma maneira única. Então não é porque existem esses altos e baixos pra maioria que todas as pessoas vão reconhecer que eles existem. A pessoa que é muito fã, às vezes ela até se ilude, falando que o negócio não tem defeito nenhum, porque nada incomoda ela. Não é maldade, não é malícia, é que nada incomoda ela. Aí ela acha que não tem defeito, sendo que tudo que a gente cria acaba tendo um defeito ou outro. Defeitos não são nada mais, nada menos do que pontos de melhoria. As pessoas, elas têm medinho de defeito, mas não precisa ter, isso é normal, isso é da vida, é do ser humano. Ao mesmo tempo, a pessoa que é super hater de Damate, ou que simplesmente tenta, eu tenho amigos assim, tenta assistir e não consegue tancar de jeito nenhum, elas não precisam ver. Damate não é pra ela, você entende? Não vai ser um anime pra todo mundo. Quem gosta muito ou gosta pouco, continua assistindo, porque quer assistir. E quem não gosta e não quer assistir mais, é só parar. Se alguém te encher o saco, essa pessoa vai estar sendo babaca, entendeu? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.